Senegal, um país na África Ocidental, acaba de realizar eleições no domingo. Era para ser uma eleição acirrada, mas no final das contas não foi uma grande disputa. O antigo sistema caiu e o novo Senegal parece ter erguido, e o novo líder, este homem, Bassirou Diomaye Faye, foi o escolhido e tornou-se o presidente eleito mais jovem da África. Faye, um ex-inspetor fiscal de 44 anos, prometeu eliminar a corrupção, restaurar a estabilidade e priorizar a soberania econômica. A vitória deste homem é um bom sinal para a democracia do Senegal. Vou explicar isso em alguns segundos, mas Faye quer livrar o Senegal do franco CFA herdado da era colonial, que está endexado ao euro. Ele propõe a introdução de uma nova moeda. Bassirou Faye está prestes a tornar-se o presidente eleito mais jovem da África. O dia em que ganhou a eleição também foi o seu 44º aniversário. O povo senegalês optou por romper com o passado para dar corpo às imensas esperanças suscitadas por uma visão da sociedade, e espero que a nossa visão da sociedade tenha dado substância às suas aspirações. O fato surpreendente é que todos os seus principais oponentes admitiram a derrota e felicitaram Faye pela sua vitória, incluindo o antigo primeiro-ministro Amadou Ba. Abre aspas. Parabéns mais uma vez ao presidente Bassirou Faye. Desejo-lhe muito sucesso para o bem-estar do povo senegalês e leme do nosso país. Que Deus lhe acompanhe no desempenho da sua missão pela grandeza da nossa nação e pelo bem-estar da nossa população. Fecha aspas. Mes félicitations au président Diomaye Faye. Faye não é um político de carreira. Ele não passou décadas no parlamento antes de ganhar a presidência. Se você realmente observar a sua história, parece mesmo um milagre que ele se torne presidente. Faye passou a maior parte da sua vida no emprego governamental como inspetor fiscal. Foi no trabalho fiscal que ele ganhou força política. Ajudou a formar sindicatos que lutaram pelos direitos dos trabalhadores, e foi lá que conheceu o seu mentor político, Ousmane Sonko. Ousmane também é um ex-inspetor fiscal. Sonko entrou na política para combater a corrupção no Senegal. Ele é um grande político, um jovem motivador, aquele que energiza a multidão, aquele que inspirou a revolução contra o antigo regime, o Venâncio Mondlane da política senegalesa. Sonko disputou e ficou em terceiro lugar nas últimas eleições presidenciais do Senegal em 2019, mas isso veio a um preço. A popular figura da oposição Sonko entrou e saiu da prisão enfrentando múltiplas acusações criminais que alegou terem motivação política. Essas acusações incluem provocar insurreição, conspirar com grupos terror, pôr em perigo a segurança do Estado e comportamento imoral para indivíduos com menos de 21 anos. Uma dessas acusações resultou numa condenação que acabou por o desqualificar para concorrer a um cargo político. Mas todos nós sabemos por que isso aconteceu. Veja bem, Sonko é uma figura anti-neocolonialista que protesta contra o saque do Senegal pela França, e a juventude o apoia massivamente. Dê uma olhada. Centuries of misery, human colonization and neo-colonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for France to leave us alone. France must make preparations for a definitive break and completely withdraw from Africa. Africa belongs to Africans, not France. A razão é essa que quando foi preso houve protestos generalizados dos seus apoiantes, provocando uma repressão brutal e mortal por parte das forças de segurança. E no início de fevereiro de 2024, o presidente Macky Sall fez uma declaração que chocou o Senegal e o resto do mundo, de que as eleições marcadas para fevereiro seriam adiadas para dezembro de 2024. Macky Sall justificou essa decisão dizendo que era necessário resolver a confusão sobre quem exatamente estava a concorrer à presidência. Mas a decisão de Sall de prolongar as eleições desencadeou uma ronda de crise política. O Tribunal Constitucional do Senegal discordou com a decisão, ordenando ao presidente que marcasse imediatamente uma data para as eleições. Felizmente, Macky Sall concordou e marcou as eleições para 24 de março, dando aos candidatos apenas 13 dias para fazer campanha. Ele também prometeu deixar o cargo em 2 de abril, independentemente do resultado. Após essa decisão, uma lei de anistia foi aprovada para libertar os líderes da oposição presos. Então, Faye, ao lado de Sonko, foi libertado no final
Nacional de 14 de março, dias antes da votação, depois que uma lei de anistia foi aprovada este mês. As eleições realizaram-se após a intervenção do Tribunal Constitucional e as urnas encheram no dia 24 de março. 19 candidatos estavam na disputa para substituir o presidente cessante Sall, que está no poder desde 2012. O segundo mandato de Sall foi marcado pela agitação política devido à acusação de Sonko. Os eleitores tiveram que escolher entre 19 candidatos presidenciais, mas apenas 2 foram considerados como tendo alguma chance real de vitória. O primeiro foi Amadou Ba, um ex-primeiro-ministro do partido no poder, apoiado por Macky Sall. Mas a vitória deste senhor de 62 anos significaria a continuação da política do governo anterior. Se entendes o que quero dizer. O segundo colocado foi Bassirou Diomaye Faye, de 44 anos, que era o candidato da oposição após a suspensão de Ousmane Sonko. Os candidatos Amadou Ba, o ex-primeiro-ministro, que se autodenominava o presidente da reconciliação, e a 2 vezes presidente da Câmara de Dakar, Khalifa Sall, que concorreu pela 4ª vez, já felicitaram Faye pela vitória. Bassirou Diomaye Faye foi colocado no centro da política senegalesa mais de uma semana depois de ter sido libertado da prisão, junto com seu mentor, Ousmane Sonko, que foi desqualificado para concorrer às eleições por causa de uma condenação por difamação. Faye foi preso sob acusações incluindo divulgação de falsas notícias, desrespeito ao tribunal e difamação de um órgão constituído por uma postagem nas redes sociais. Faye nasceu em 1980 em Diagayao, no centro-oeste do Senegal. Ele conheceu Sonko enquanto trabalhava como inspetor fiscal no Departamento de Impostos e Propriedades do Governo, onde foram fundamentais na formação de um sindicato. O líder de 44 anos disputou as eleições como independente devido à dissolução do seu partido, Patriotas do Senegal, PASTEF, em julho passado, por causar agitação. O partido PASTEF foi fundado por Sonko em 2014. O seu partido foi atacado em 2021. O sistema acabou desmantelando o partido quando prendeu Sonko por difamação, impedindo Sonko de concorrer à presidência. Mas o mais importante é que o seu braço direito, Bassirou Diomaye Faye, não foi desqualificado para concorrer à presidência, que foi quando o plano foi traçado para ser o substituto de Sonko. A principal mensagem que saiu dessa campanha foi: Sonko é Faye, Faye é essencialmente Sonko. A missão agora era apostar na popularidade de Ousmane Sonko para vencer as eleições presidenciais. E a tática funcionou. Esse foi um slogan usado na preparação para a eleição. Faye não tem nenhum problema com isso. Sonko também está feliz por Faye ter vencido as eleições. O verdadeiro sentido de união faz a força. Isso acontece quando deixamos a ganância de lado e nos unimos por uma causa. No discurso da vitória, Sonko disse: Faye é mais correto do que eu, é mais organizado do que eu e tem métodos melhores que eu. Sou mais eloquente e mais bonito, mas Faye é o melhor. Uau! A população confiou e escolheu seu líder, Bassirou Diomaye Faye. O populista tem organizado protestos contra o domínio neocolonial da França no Senegal e a incompetência do presidente Macky Sall, acusando seu governo de corrupção e de não abordar a pobreza crônica. Ao longo da sua campanha, Faye prometeu aos senegalenses mudanças profundas e pan-africanismo, combater a corrupção e a exploração econômica francesa. Mesmo nessa campanha, Bassirou Diomaye Faye até propôs o Senegal livrar-se do franco CFA, a moeda regional usada por 14 países africanos embalados para o euro sob o controle do tesouro francês. Ele, assim como os líderes do Níger, Mali e Burkina Faso, querem introduzir uma nova moeda. E enquanto os apoiantes dizem que o franco CFA garante a estabilidade financeira, os críticos dizem que isso está longe de ser verdade, pois faz com que a França continue exercendo o controle sobre os países que utilizam. Temos muitos vídeos detalhados sobre o assunto aqui no canal. Na noite de segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron felicitou Faye pela sua eleição, garantindo, abre aspas, estou ansioso para trabalhar com ele. Fecha aspas. Veja, parabéns a Bassirou Diomaye pela sua eleição como presidente da República do Senegal. Desejamos a ele todo sucesso e estamos ansiosos para trabalhar com ele.
acho que ele não entendeu o que está acontecendo aqui. Eles não precisam mais de você no Senegal. Ultimamente, a França tem sido alvo de queixas e críticas africanas, especialmente entre os comentadores progressistas da África Ocidental de língua francesa e os jovens urbanos. Além disso, Faye pretende renegociar contratos de mineração e hidrocarbonetos. O país vai iniciar a produção de hidrocarbonetos este ano. O maior desafio para o novo líder seria abordar a taxa de desemprego superior a 20%. Nestas eleições, muitos jovens senegaleses, frustrados pelas desigualdades econômicas e sociais, consideram Bassirou Diomaye Faye uma alternativa viável num país onde quase 40% vivem abaixo do limiar da pobreza e cerca de 22% das pessoas em idade ativa estão desempregadas. A vitória de Faye é um bom sinal para a democracia do Senegal, disse Alioune Tine, fundador do Think Tank Africa Jom Center e antigo diretor regional da Amnistia Internacional para a África Ocidental e Central. Tine continua: a democracia estava doente com violência política, estatal e morte de opositores. Ele estava referindo-se à violência política dos últimos anos. Ele acrescenta ainda que a incapacidade de Sonko de concorrer às eleições mostrava ainda mais que a democracia estava doente. Mas ele, Sonko, teve a brilhante ideia de nomear o seu número 2 para ser candidato. Tine acrescentou que um aspecto positivo da democracia do Senegal é que, desde a independência, nunca houve golpe militar, ao contrário de outros países da África Ocidental, onde as crises políticas levaram à derrubada dos seus presidentes. E no Senegal, um novo líder emergiu, Bassirou Diomaye Faye, o presidente eleito mais jovem de todo o continente africano, confiado por seu mentor Sonko e a população do Senegal. E veja este vídeo sobre a visão de Sonko. Assista. It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Centuries of misery, human colonization, and neo-colonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for France to leave us alone. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the 3rd or 4th largest economic power globally. Germany does not exploit any country, any colony. I can mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before, but who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices on our behalf? This must come to an end. And the emerging Africa, the African youth, the African elites, and the African diaspora all stand united in saying no, it cannot continue any longer. France's hypocrisy is evident and pervasive in daily life. Let's examine the cases of Mali and Chad as prime examples of this hypocrisy. In Chad, where the constitutional process has been interrupted, France applauded and its president visited to officially consecrate the new king's coronation ceremony. In Mali, where it is not the constitutional process that has been interrupted, but the transition process, France has condemned and even packed up its things to say that it is leaving Mali. That's hypocrisy. It's the double standard. It is the double language that France employs in its dealings with Africa. During our questioning of Mr. Jean-Yves Le Drian regarding the situation in Ivory Coast and France's decision to allow a 3rd term, he provided a clear explanation. He stated that while he accepted the 3rd term for Ouattara, he refuses it for Belarus. He emphasized that France has condemned the situation in Belarus and has actively encouraged the European Union to do the same. Le Drian explains that in Belarus, millions protested, unlike Ivory Coast, where there were no mass demonstrations on the streets. This is how France deals with African issues. Personally, we expect absolutely nothing from France. We desire her to cease meddling in our matters so that the people of Senegal can exercise their freedom of choice rather than being influenced by France's selection of a candidate using the tactics we are aware of. We begin by targeting individuals, adorning them with the Legion of Honor or a similar knightly rank, enlisting them in Masonic lodges, and informing them to prepare themselves as they will be next in line. Even the hypothesis that Macky Sall may not succeed, we know who is being prepared by France. This must come to an end. It will not occur in this manner any longer. Let's be clear, we have absolutely nothing against the French people. In France,
Both political and citizen voices are rising to hold and express the same discourse as the one I am currently presenting to you. For example, the deputies, such as Mrs. Frédérique Dumas, who regularly speaks on the platform of the Assembly, who regularly writes to the Minister of Foreign Affairs, since she is a member of the Foreign Affairs Committee, to raise this unfair behavior of France towards Africa, hold the same speech as us. The same Mr. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, all deputies, hold the same discourse as us, and hundreds of other voices. The NGOs, like other non-profit organizations, are doing remarkable work in the same direction. We strongly urge France to listen to the voices that speak to it about our plan for a more collaborative, fairer, and sustainable partnership between Africa and France. It is crucial that we work together towards a future that is equitable, just, and environmentally conscious. If she listens, I believe we'll have beautiful days ahead in our collaboration together. If he doesn't know how to cut it, thinking he can continue to function like in the time of our grandfathers, this African youth no longer accepts it. France must make preparations for a definitive break and completely withdraw from Africa. Africa belongs to Africans, not France. She belongs to no one else, neither China, nor the United States, nor anyone else. Parabéns ao Tribunal Constitucional do Senegal por não se deixar corrompido e escolher estar do lado do povo. Que excelente exemplo para a África. Que Sonko e Faye continuem trabalhando juntos, compartilhem uma amizade próxima, e assim vai ser porque um dos filhos de Faye foi até apelidado de Osman em homenagem a Sonko. Mas o verdadeiro teste começa agora. O Senegal depositou muita fé nesses dois homens. Esperemos que impulsione o desenvolvimento numa nação de juventude frustrada pelo desemprego, onde 60% da população tem menos de 25 anos de idade. Se há algo que aprendemos com o Senegal é que, para termos um sistema justo, precisamos de abandonar a ganância, abraçar a unidade e apostar na liderança jovem. Hey! Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a geopolítica da África. Vejo você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau!